Vamos para a questão de número 5. Olha só. A planilha do Excel, da figura 1, exibe os resultados obtidos na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol 2018 pelas seleções pertencentes ao continente americano, né? O autor da planilha criou um método para que o usuário possa rapidamente saber o número de vitórias que uma dessas seleções obteve na primeira fase. Para tal, basta que o usuário digite na célula E13, então deixa eu aumentar aqui, ó. O cara digita aqui, ó, E13, então digitou Brasil, e o nome da seleção desejada como mostra a figura 2, tá vendo lá, ó? Aí ele dá o número de vitória. Então o que acontece? Quando o cara digita aqui, ó, tá vendo na planilha, ó? Deixa eu aumentar para vocês aí, ó lá, ó, país. Ele coloca Colômbia, ele vai buscar que a Colômbia tem 2 vitórias, ó lá. Exibe o número de vitórias da Colômbia, né? É isso que ele está alegando na questãozinha. Beleza? Aí segue o jogo, né? Qual das fórmulas a seguir pode ser digitada na célula E14? Então é aqui, ó. E14, né? Para que o método descrito acima, né, funcione. Não é 14, não é aqui. Deixa eu apagar aqui para você. E14 vai ser aqui, ó. O número de vitórias aconteça. Então vem aqui comigo. Pode ver que na letra A ele trouxe para mim um PROC-V. E aí, vocês estão preparados para o PROC-V? É a tão, né, temida fórmula do Excel. O pessoal morre de medo de PROC-V. Caiu uma aí na prova agora do BRB, né? Caiu um PROC-V. Muita gente errou, galera. A gente trabalha tanto com isso. Eu passo tanto isso nas aulas, a gente passa isso nas maratonas. Você não pode errar um PROC-V, porque o PROC-V não é difícil. E eu vou tentar explicar com você com muita calma, para que você não erre nenhuma mais questão de PROC-V. É igual o Si que eu ensinei. Lembra do Si? Você tem que saber a estrutura. Se você sabe a estrutura, você não erra nenhuma questão, porque é tudo igual, só muda o conteúdo, né? A estrutura é sempre igual. Então vem aqui comigo, vamos falar da teoria do PROC-V. PROC-V é uma função de procura vertical, né? PROC-V, procura vertical. O PROC-V, aluno, ele usa como índice as colunas, sim? E, obviamente, ele varre as linhas das colunas procurando algo que eu peço para ele. Ó, procure, PROC-V. Então, ele vai varrer, né, as linhas das colunas. Quando ele achar o valor que eu pedi, ele vai retornar um outro valor que estiver na mesma linha, na coluna que eu indicar. Então, por exemplo, eu quero aí procurar um CPF de um aluno. Então eu digito o nome dele e o Excel me traz o CPF. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai procurar o nome e o CPF na mesma linha, na coluna que eu indicar. Basicamente, a teoria do PROC-V é isso. Como é que você monta um PROC-V? Vem aqui comigo. Ó, vamos dar um exemplo aqui. O PROC-V, você abre, tá? Um parênteses. E a primeira coisa que você coloca é quem você quer procurar. Então, quem eu quero procurar? Eu digito aqui, ó, A6. Tá? É o valor que eu vou querer procurar, que eu ainda vou colocar aí, tá? Relaxa. Onde termina? No ponto e vírgula. Peguem sempre o ponto e vírgula. Beleza? E aqui vem, ó, onde procurar. Aí aqui eu coloco o quê? A matriz. Então eu quero procurar essa matriz aqui, ó, de A1 até D4. Então, ó, toda a matriz é onde eu quero procurar. Ele vai varrer para mim essa matriz. Aí vem ponto e vírgula, né? E aqui, ó, vem a coluna de retorno. O que é essa coluna de retorno, pessoal? Quantas colunas eu tenho nessa matriz? Quantas colunas? Eu tenho coluna 1, eu tenho coluna 2
eu tenho coluna 3 e eu tenho coluna 4, tá vendo aí, ó? São 4 colunas, concordam comigo? Vamos supor que eu quero que ele me retorne o subtotal do produto. Em qual coluna está o subtotal? Não é coluna 4? Então coloca aqui, ó, coluna 4, que é onde está o subtotal. Aí vem o ponto e vírgula. O que é esse valor aproximado aqui? Valor aproximado eu posso colocar 0 ou 1, que significa o seguinte. Eu coloco 0 ou a palavra falso, e eu posso colocar 1 ou a palavra verdadeiro. Tanto faz. Vai ser o seguinte. Se eu colocar 0, eu estou informando para o Excel que eu não aceito o valor aproximado. Eu só aceito se for um valor exato. Então, se eu estiver procurando um número e não tiver aquele número exato, ele dá o famoso erro ND, que é o erro que ele não encontrou nada, ok? Agora, se eu colocar 1, eu estou autorizando ele a me dar um valor aproximado. Um valor aproximado menor, tá? A regra é essa. Por exemplo, eu estou procurando 5 e lá na minha matriz tem 4,8. Ele vai me dar o 4,8. Por quê? Porque 4,8 seria um valor menor, mais próximo do que eu estou procurando. Então, esse 0 e 1 é quando você está procurando por número. Se você quer que ele ache um número só exato ou número aproximado, ok? Então, eu coloco 0, tá? E aqui em quem procurar, eu vou digitar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, laranja. Vou digitar laranja aqui, tá? Então, vamos lá. Digitei laranja. Onde ele vai procurar laranja, pessoal? Na matriz que eu dei, não é? Ó, de A1 até D4 é a matriz onde ele vai procurar por laranja. Sim? Tem laranja aí dentro? Procurem aí para mim. Tem laranja aí dentro da matriz? Tem, não tem? Laranja não está aqui, ó. Ó laranja aí na matriz, ó. Certo? Quem está na mesma linha de laranja lá na coluna 4? Mesma linha de laranja lá na coluna 4 é 4, ó lá, ó, que é o subtotal da laranja. Então a resposta aqui, aluno, vai ser 4. Conseguiu entender? Então ele buscou laranja, achou na matriz, lá na coluna 4, na mesma linha, o subtotal da laranja é 4. Então ele me deu a resposta. Bacana? Vamos testar na questão? Então, vem aqui comigo. Olha só a letra A. Ó. Vamos lá. PROC V, você acabou de me dizer que esse E13 é quem procurar, não é? B1 até J9 é onde procurar, sim? Esse 4 é a coluna de retorno. E esse falso aqui é se ele aceita valor aproximado. Beleza? Então vamos lá. Quem que ele vai procurar, aluno? É 13. Cadê é 13? Ó. Opa, ele vai procurar Colômbia. Dá um zoom aqui, tá vendo aí, ó? Ele vai procurar Colômbia, tá? Onde ele vai procurar Colômbia, ó? De B1 até J9, ó. Então tem que diminuir aqui mesmo, até, ó, J9, ó. Toda a matriz aí, ó, é a que ele vai procurar, ó, não é? E ele vai retornar a coluna de número 4, não é? Quantas colunas tem aí, ó? B1 é a primeira coluna, ó. C é a segunda, D é a terceira, 4, olha lá, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 colunas, né? Quem é a coluna 4? É a coluna E, olha lá, ó, que são as vitórias. Sim? E ele não aceita valor aproximado. Então vamos procurar? Tem Colômbia dentro da matriz, aluno? Vou aumentar para você, ó. Tem Colômbia aí dentro? Tem, não tem? Olha a Colômbia aqui, ó. Olha a Colômbia aqui, ó.
Quem equivale a Colômbia? Lá na coluna 4. Lá na coluna 4, Colômbia é 2. E o que está escrito lá em Vitórias? 2. Bateu ou não bateu? Bateu ou não bateu? Então a resposta, aluno, é a letra A, xará. Não tem o que discutir, não. Dá certinho. Procurou Colômbia dentro da matriz e retornou à coluna 4, que são as vitórias da Colômbia. É justamente o que ele quer. Então, certinho. Vamos achar o erro da B? Onde está o erro da B? Ó, a matriz está errada, né? Só procura de A1 até 9 e não é coluna 5, é coluna 4, né? As vitórias, né? Apesar que coluna 1, 2, 3, 4, até que aqui não. O erro realmente vai estar na matriz, né? Agora a coluna C, a letra C, onde está o erro? Ele fez uma questão muito parecida, né? Ó, muito parecida. A diferença é que ele botou de A1 a J9, retornando coluna 5, né? Aí eu vou te explicar por que vai dar erro aqui. Sabe o que vai dar erro? Deixa eu explicar para você. Ele não pediu para procurar Colômbia e Colômbia não começa os países, não é na coluna B? Você não pode pedir para varrer antes, sabia? Ele dá um erro. Lembre-se disso, o PROC-V ele tem que partir da procura a partir do lugar que você quer que ele procura. Por exemplo, Colômbia, os países estão na coluna B. Então eu não posso pedir para procurar depois. Tem que ser na coluna para frente. Então o Colômbia ele tinha que estar na coluna A, para ele partir lá do início, entendeu? Senão ele dá erro. Isso é um erro muito característico do PROC-V. Tá? Onde está o erro da letra D? Mesma coisa. É 13, botou de novo A até E. Não, aqui tinha que ser B, né? Que é onde começam os países, né? E a letra E, onde que está o erro aqui da letra E? Mesma coisa, que tinha que ser B. Então, tá vendo? Muito parecido aí as alternativas, né? Então a gente fica com a letra A. Legal?